E o Ministério da Fazenda nega medidas adicionais para o pacote de corte de gastos para conter a dívida pública. Os economistas consideram o atual pacote insuficiente. Veja na reportagem da Luciana Verdolim. O Ministério da Fazenda nega que novas medidas de controle de gastos públicos estejam sendo elaboradas ou tenham sido apresentadas ao presidente da República. A pressão por parte do mercado, no entanto, é grande. Com taxas de juros altos e inflação também em elevação, a expectativa para o ano que vem é de dólar acima dos R$6, o que impacta diretamente nos preços internos, levando em consideração que muito do que o brasileiro consome vem de fora do país. O mercado defende abertamente a necessidade do governo realmente fazer ajustes. O economista Alex André, em entrevista aqui à Jovem Pan, disse que um novo pacote será necessário, sim. O governo precisa fazer a lição de casa, que é novas medidas de corte de gastos, algo que a gente não vê até o presente momento. O próprio Haddad disse que está trabalhando em novas medidas para o ano que vem. Isso o mercado não coloca no preço, ou seja, o mercado não coloca isso nas expectativas. Se realmente, David, se nós tivermos aí um cenário que as taxas de juros não estivessem tão altas como agora, para pressionar uma inflação mais baixa, nesse cenário que nós vimos esse ano de 2024, que apesar de ter fechado acima da meta do Banco Central, deveríamos, caso a taxa de juros não fosse tão alta dessa maneira, a gente teria um dólar até mais alto do que está agora. Então, ou seja, o Banco Central ele tentou segurar, sim, o câmbio, fez até, inclusive, várias intervenções, foi a maior intervenção no câmbio da história do Banco Central, foi agora, durante o ano de 2024, mas a gente sabe que não é o Banco Central que vai segurar o dólar. O dólar ele tem naturalmente uma flutuação, ou seja, um câmbio flutuante, como a gente chama, ele é regido pelo mercado e a gente sabe que as medidas para trazer um dólar mais baixo são, de fato, uma equalização da dívida pública. Para a dívida cair, o governo precisa gastar menos do que arrecada. Alex André aponta que a conta, mais uma vez, não está fechando. O economista especialista em governança corporativa, Carlos Caixeta, explica o seguinte, que apesar do Brasil estar crescendo, há 15 semestres seguidos, a população não vê isso na prática. A inflação está na marca dos 4,5%. O problema, segundo ele, no entanto, é que os alimentos subiram 8% agora em 2024, o que atinge diretamente o bolso do consumidor brasileiro, que se mostra insatisfeito. Por isso, segundo Caixeta, o governo precisa, inclusive, avançar no controle dos gastos da própria máquina pública. Quanto mais o governo fizer o seu dever de casa, contendo os gastos e fazendo uma reforma administrativa, tendo um peso ideal na economia, mais fácil fica, inclusive, de conter essa inflação. É o que eu falo, é o trabalho em conjunto da política fiscal com a política monetária. Se o governo fizer o seu papel, o seu dever de casa, menor é o peso da política fiscal, menos o Banco Central vai ter que atuar. Se o governo não fizer, maior vai ter que ser os juros. Então, quando se age com esse entendimento, a economia anda bem, porque se os nossos juros forem altos, isso ao longo do tempo acaba estrangulando o dinamismo da economia. De acordo com ele, no entanto, os juros só caem se a economia, de uma forma geral, estiver sob controle. O problema é o que o Banco Central já sinalizou, que os juros devem continuar subindo no início do ano que vem. De Brasília, Luciana Verdolim.